Para entender medicamentos anti-inflamatórios, será interessante fazer uma breve revisão do que vem a ser um processo inflamatório, o porquê deste fenômeno fisiológico ser muitas vezes indesejável durante o tratamento dos animais. A dinâmica da inflamação. Quando um determinado estímulo atua sobre as células inflamatórias, como citocinas, ocorre uma sinalização transmembrana que induzirá a transcrição gênica e a síntese da enzima fosfolipase A2. Esta enzima, por sua vez, atuará sobre os fosfolipídios da membrana plasmática, fazendo com que o ácido araquidônico presente nessas moléculas seja então liberado. Uma vez gerado o ácido araquidônico, duas outras enzimas distintas atuarão sobre o mesmo para dar origem aos metabólitos ativos deste ácido, também conhecido como eicosanoides. São essas enzimas, as ciclooxigenases, que vão gerar as prostaciclinas, as prostaglandinas e as tromboxanas, e as enzimas lipoxigenases, que vão produzir os leucotrienos e as lipoxinas. Existem dois tipos distintos de COX, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 é também denominada COX constitutiva, já que, além de ser expressa em células que estejam sofrendo um processo lesivo, está também presente de forma fisiológica em outras células do organismo, diferentemente da COX-2, também denominada de induzível, cuja atividade catalítica só ocorre quando da instauração de um processo inflamatório. Várias são as substâncias produzidas pelas COX, sendo as mais importantes as prostaglandinas, prostaciclina e as tromboxanas. A prostaglandina 2 é o principal metabólito gerado pela COX, presente em mastócitos, que juntamente com as outras prostaglandinas produzidas por diferentes células envolvidas no processo inflamatório, promoverão vasodilatação e potenciação do edema local. As tromboxanas têm um papel fundamental na agregação plaquetária. A lipoxigenase é a enzima preponderante dos leucócitos ativados no sítio lesionado. Quando ocorre a ativação destas células, ela migra para o núcleo celular, fazendo com que seja iniciada a produção dos leucotrienos. O LTB4 é um potente agente quimiotático, enquanto os outros leucotrienos, tais como o LTC4, o LTD4 e o LTE4, promovem vasoconstrição, broncoespasmo e aumento de permeabilidade vascular. É preciso salientar que o processo inflamatório, quando em situações normais, é um evento fisiológico salutar que tem como objetivo principal promover o reestabelecimento do tecido lesionado. Quando ocorre a inflamação em um determinado tecido, 5 sinais característicos podem ser observados. São eles a dor, o rubor, o calor, o tumor e, finalmente, a perda da função. Tais alterações são decorrentes dos eventos celulares e vasculares que a injúria tecidual induz. Os anti-inflamatórios são, sem dúvida nenhuma, os medicamentos mais amplamente utilizados, não só em medicina veterinária, mas principalmente para o emprego em humanos. Em medicina veterinária, os principais usos de anti-inflamatório têm como objetivo principal aliviar os sinais clínicos de processos degenerativos musculoesqueléticos, traumas e analgesia, em atos pós-cirúrgicos e também são muito empregados no pré-operatório. Os anti-inflamatórios esteroidais, também conhecidos como glicocorticoides, derivados do cortisol, esteroides ou simplesmente corticoides, assumem na atualidade uma das classes farmacológicas mais empregadas na medicina veterinária e, infelizmente, mal empregadas. São hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, podendo ser obtidos de forma semissintética. Tem aplicação clínica em terapias de reposição, necessidade de imunossupressão, efeito anti-inflamatório. Os AIs são empregados como anti-inflamatórios, pois possuem uma potência superior na maior parte das vezes, quando comparados com os anti-inflamatórios clássicos, não esteroidais, os AINES, agindo sobre dois segmentos, fosfolipase A2 e COX-2. Diferentemente dos AINES, atuam especificamente inibindo a transcrição gênica da fosfolipase A2,
impedindo que o ácido araquidônico seja sintetizado e posteriormente seja degradado tanto pela COX quanto pelo lipox. Os principais fármacos representantes são hidrocortisona, cortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triancinolona, betametasona e dexametasona. Como mecanismo de ação, os corticoides interagem com a superfamília dos receptores nucleares. Devido à lipossolubilidade, eles são capazes de atravessar a membrana celular e se ligar às proteínas receptoras no interior do núcleo, modificando sua expressão gênica. Com relação à farmacocinética, os glicocorticoides exógenos fármacos são rapidamente absorvidos pelo trato gastrointestinal, membrana, mucosa e pele. A biotransformação dos glicocorticoides se dá principalmente no fígado, onde sofrem oxidação, redução, hidroxilação e conjugação, sendo inativados em sua maioria, embora alguns, como a cortisona e a prednisona, usam a via hepática para se tornar ativos pelo processo de redução. Pelo menos 70% dos corticoides são metabolizados no fígado, mas o tecido renal também é capaz de biotransformar os esteroides. Depois da biotransformação, os compostos hidrossolúveis, em sua maioria, são excretados por via renal, e parte deles é excretado junto da bile pela rota intestinal. Dentro das aplicações clínicas na medicina veterinária, descreve-se insuficiência da adrenal, síndrome de Addison, conhecida cientificamente como hipoadrenocorticismo canino. A doença de Addison é resultado da diminuição da produção de hormônios esteroides pelas glândulas adrenais. Os sintomas da doença de Addison não são muito específicos e podem incluir letargia, fraqueza, distúrbios gastrointestinais e ausência de apetite. Muitas vezes esses sintomas aparecem intermitentemente durante um longo período de tempo. As metas primordiais do tratamento são a correção dos déficits de volumes de fluidos, a melhora da integridade dos vasos sanguíneos, além de estabelecer uma fonte de glicocorticoides para corrigir as anormalidades eletrolíticas e ácido-básicas e confirmar o diagnóstico. Doenças autoimunes. Pênfigo é um grupo de dermatoses autoimunes caracterizadas por vários graus de ulceração, crostas, pústulas e formação de vesículas. Acomete a pele e às vezes a mucosa. É mais comum em animais de meia idade a idosos, cães e gatos. O tratamento do pênfigo frequentemente é difícil, necessitando de grandes doses de corticoides sistêmicos, com ou sem drogas imunomoduladoras poderosas. Doenças alérgicas. DAP apresenta principalmente prurido e alopecia, sendo necessário o uso de corticoides como forma de amenizar a irritação cutânea. Doenças articulares. Em equinos, os corticoides devem ser administrados via articular como forma de amenizar a dor, mas não interferem no progresso da doença. Traumas na coluna vertebral. TDI, doença do disco intervertebral. O tratamento de extrusão aguda de disco intervertebral pode ser clínico ou cirúrgico. Se a dor for grave e o diagnóstico muito certo, podem ser administrados corticosteroides, dexametasona, dose única, ou prednisona 2 vezes ao dia, por 3 dias. Porém, é importante estar consciente que a ação dos corticosteroides pode diminuir a dor, causando uma maior atividade do animal, causando um maior risco de prolapso adicional do material discal. É recomendado que este animal permaneça 1 semana hospitalizado, para ser mantido o repouso em gaiola. Dentre outras como traumas e edemas cerebroespinhais, oftalmologia, doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, distúrbios musculoesqueléticos, transplantes de órgão e em protocolos antineoplásicos. Devido à aplicação clínica dos glicocorticoides ser ampla, visto sua eficácia, a mesma torna-se alvo para o emprego não racional, implicando em vários eventos adversos significativos. Dentre os tais eventos, destacam-se alopecia, pele fina com aumento da pigmentação, calcinose, depósito de cálcio em várias partes orgânicas.
Diminui a síntese de colágeno, comprometendo a cicatrização e tornando a pele mais delgada, aumentando a probabilidade a lesões por traumatismos. Ação hiperglicemiante, ou seja, predispõe o animal a diabetes mellitus. Pode levar a síndrome de Cushing, hiperadrenocorticismo, aumento de HCl, pepsina e suco pancreático. Predispõe a catarata, glaucoma e atrofia de retina. Devem ser evitados ou utilizados com maiores cuidados em doenças infecciosas por causa da sua natureza imunossupressora, hemorragias devido à sua interferência na vascularização, secreção gástrica e nos mecanismos de reepitelização das mucosas, pancreatites pela sua capacidade de aumentar a viscosidade das secreções pancreáticas, promover hiperplasia dos ductos pancreáticos, doenças renais, já que os esteroides promovem o catabolismo proteico, com consequente aumento dos produtos nitrogenados e agravamento das situações de elevação plasmática sanguínea dos níveis de compostos de nitrogênio. E para os cardiopatas, já que alguns esteroides podem levar à retenção hídrica. Ao administrar glicocorticoides, devemos considerar que, primeiro, quando a administração for prolongada, a dose da droga deve ser avaliada periodicamente. Segundo, certos efeitos metabólicos indesejáveis podem ser evitados utilizando o regime de dias alternados em lugar de uma dose diária. Terceiro, doses anti-inflamatórias são aproximadamente 10 vezes maiores que as doses fisiológicas. Certos efeitos metabólicos indesejáveis podem ser evitados utilizando o regime de dias alternados em lugar de uma dose diária, com intervalos maiores entre doses. O grau de supressão da pituitária e córtex da adrenal pode ser minimizado. Para o regime de dias alternados, são indicados os corticosteroides de curta duração. Revisando o que aprendemos. A produção de glicocorticoides ou ingestão dessas substâncias terão efeito no organismo sobre a inflamação, alergias, doenças autoimunes, entre outras. A administração destas pode causar alterações fisiológicas quando em excesso, sendo encontradas alterações na resposta imune e anti-inflamatória, na cicatrização e nos centros da sede, fome e fadiga, dentre outros, ocasionadas por um feedback negativo. Por isso, recomenda-se espaçar os intervalos entre doses, diminuir a dose, principalmente nos tratamentos a longo prazo, acompanhar o tratamento do paciente e buscar informações específicas da espécie tratada e do medicamento administrado. Vamos ver se você aprendeu? Pergunta: o pior efeito colateral do uso prolongado de corticosteroides é a supressão do eixo hipófise-adrenal. Essa supressão é mais bem prevenida, utilizando-se formulações de corticosteroides de curta duração, diminuindo-os gradualmente até a terapia em dias alternados, utilizando-se múltiplas doses únicas de formulações repositárias de longa duração de corticosteroides, alternando-se o uso de várias formulações de corticosteroides, utilizando-se formulações de corticosteroides sem atividade mineralocorticoides. Tempo. A resposta correta é letra A. Formulações de corticosteroides de curta duração incluem a hidrocortisona, prednisona e prednisolona. Suas durações de ação são inferiores a 24 horas. Assim, a terapia de dias alternados propicia tempo para o funcionamento adequado do eixo hipófise-adrenal entre doses. Se ainda tiver dúvida, procure o seu professor ou saiba mais em São várias as ações terapêuticas dos AINES. Quando de caráter periférico, atuam como anti-inflamatórios, analgésicos, antitrombóticos e anti-endotóxicos. Quando agem sobre o sistema nervoso central, atuam como antipiréticos e analgésicos. Eles apresentam maior efeito
sobre a dor somática do que sobre a dor visceral, sendo muito utilizados em desordens musculoesqueléticas. São mais eficazes nas dores onde há presença de prostaglandinas e não produzem sedação ou ataxia. Sua ação anti-inflamatória é efetuada mediante inativação das COX-1, que é constitutiva, e COX-2, que é induzível, impedindo que o ácido araquidônico seja transformado em prostaglandinas e tramboxanos. A maioria apresenta metabolismo hepático, excreção biliar e renal. São normalmente administrados por via oral e intramuscular. A meia-vida de uma mesma substância difere entre as espécies. Os AINES induzem danos renais, portanto deve-se evitar associar com outras drogas que causem nefrotoxicidade, não usar em fêmeas prenhas e gastrites difusas, erosões gástricas e ulcerações. Podem ser classificados quanto ao mecanismo de ação, dessa forma sendo abordados adiante. O ácido acetil salicílico ou aspirina é bem absorvido após a administração oral no trato gastrointestinal e rapidamente metabolizado. Possui propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. Por inibir a agregação plaquetária, não deve ser utilizado em quadros hemorrágicos. Seu uso é recomendado nos casos de dores leves ou moderadas, em lesões ou inflamações de pele, dentes ou músculo-esqueléticas, no tratamento de uveites, prevenção de tromboses e laminite. Apresentam meia-vida variável nas diversas espécies. Em cães, 8 horas, equinos 1 hora e gatos 38 horas. Cuidado! A aspirina causa ulcerações gástricas dose dependente. Embora em baixas doses, essas lesões podem ser subclínicas. A fenilbutazona é o AINE mais comumente usado em equinos com cólicas. Pode ser administrado por via intravenosa ou oral, apresentando duração prolongada. Efeitos adversos incluem a hipoplasia de medula óssea, hepatotoxicidade e necrose papilar renal. Deve ser utilizada com cautela em pacientes com doenças cardíacas, pois promove retenção de sódio e água. A indometacina é um anti-inflamatório 1000 vezes mais potente que a fenilbutazona, porém seus efeitos adversos reduzem seu uso devido à ação ulcerogênica em cães e manifestações neurológicas em equinos. O diclofenaco é um anti-inflamatório de ação tecidual com alta potência anti-inflamatória analgésica, menos ulcerogênico que a aspirina e a indometacina. É eficaz no tratamento de miosites e artrite não infecciosa dos bovinos. Em cães, causa efeitos colaterais graves, como sangramentos gástricos. Os derivados do ácido propiônico são bem tolerados pelos humanos e ocasionalmente foram empregados para o uso em animais. Essas drogas apresentam potencial para causar ulcerações gastrointestinais em animais. O naproxeno é aprovado para o uso em equinos com ampla margem de segurança. O carprofeno é aprovado para o uso em cães, tendo alguma seletividade para COX-2. O ibuprofeno apresenta uma pequena margem de segurança em animais, sendo os cães sensíveis à toxicidade gastrointestinal. A flunixina meglumina é aprovada para o uso em equinos e bovinos, muito utilizado nos casos de cólicas e choque endotóxico. Após a administração intravenosa, tem início de ação rápido e duração longa. É contraindicado seu uso em cães e gatos por causar toxicidade. O paracetamol é importante pelo efeito analgésico e antipirético, porém com baixa potência anti-inflamatória. A dipirona, também conhecida como metamizol, é eficaz no alívio de dores leves, apresentando efeito de curta duração. Gatos apresentam deficiência na enzima glicuroniltransferase, logo excretam paracetamol muito mais lentamente, podendo observar caso clínico de toxidez. Clinicamente, observa-se anorexia, vômitos e salivação. Caracteristicamente, se observam mucosas cianóticas, que são as arroxeadas, com início nas primeiras 4 horas de exposição. O meloxicam apresenta excelentes propriedades antipiréticas e analgésicas. Em felinos, é recomendado nos casos de cirurgia ortopédica. Pode causar vômito, diarreia e inapetência em alguns animais. Nesta aula, aprendemos as principais aplicabilidades dos anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, além das bases mais utilizadas em clínica veterinária. Porém, devemos ter em mente que não basta somente saber qual o melhor medicamento,
e sim a posologia adequada para a enfermidade em questão. Por isso, não faça a medicação do seu animal sem prescrição. Para manter a saúde e felicidade do seu companheiro, consulte o médico veterinário regularmente. Vamos memorizar em ritmo de Camaro Amarelo? Escute aí, seu moço, 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 moço. Escute aí, seu moço, moço. Escute aí, seu moço, 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 moço. Escute aí, seu moço, moço. Agora eu vou saber o melhor remédio, pois eu não cuido do bichano como eu quero. Por isso eu vou levá-lo no veterinário, pois ele sabe qual é o melhor remédio para usar um anti-inflamatório. Preste atenção, você vai precisar saber o mecanismo de ação, biotransformação e a excreção. Usar agem sobre a cóccix, inibindo a liberação de prostaglandina, metabolizados pelo fígado e sua excreção é renal ou biliar. Agora eu vou saber o melhor remédio, pois eu não cuido do bichano como eu quero. Por isso eu vou levá-lo no veterinário, pois ele sabe qual é o melhor remédio. Agora você vem, né? Vem me consultar, né? Mas bem que eu te avisei pra vir me procurar. Agora você vem, né? Vem me consultar, né? Mas bem que eu te avisei pra vir me procurar. Agora eu vou saber o melhor remédio, pois eu não cuido do bichano como eu quero. Por isso eu vou levá-lo no veterinário, pois ele sabe qual é o melhor remédio. Tome cuidado com a aspirina, ela pode causar muitas ulcerações. Fenilbutazona é bem usada em cólicas equinas, é a mais popular. A indometacina é 1000 vezes mais potente que o AINE, fenilbutazona. Porém, o seu efeito adverso é a manifestação de crise nervosa. Agora eu vou saber o melhor remédio, pois eu não cuido do bichano como eu quero. Por isso eu vou levá-lo no veterinário, pois ele sabe qual é o melhor remédio. Qualquer dúvida, saiba mais em nossas referências ou procure o seu professor. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.